Bom, nós fizemos um movimento até aqui, então eu apresentei para vocês aquelas características de igrejas que crescem mundo afora, a partir daquela pesquisa que o David Gerson fez. E agora esse quadro aqui, ou esse esquema, quer sintetizar um pouco características que eu pude perceber em algumas literaturas que têm discutido esse tema na atualidade. São uma síntese de dois autores, Keller e Lindório, sobre algumas características de igrejas missionais. E eu repito, debatendo um pouco o tema sobre as características dessas igrejas, a gente vai pensando um pouquinho que tipo de liderança é necessário para uma igreja missional, ok? Bom, segundo esses autores, uma igreja missional, é importante que ela tenha centralidade no Evangelho, e por centralidade no Evangelho não quer dizer que você não possa também fazer uso, exames de outras fontes para poder entender a realidade. Por exemplo, a tradição metodista, ela tem a centralidade na palavra, mas ela compreende a importância da experiência, ela compreende a importância da razão, a importância de, além da experiência, da razão, da natureza e da tradição também, para poder compreender a realidade em que ela está envolvida. E também para fazer missão, né? Então, a parte da sua tradição, você também pode fazer essa síntese também. Mas é importante compreender que igrejas missionais, elas então têm a centralidade na palavra, ou seja, a palavra e não a cultura, e não a racionalidade, ou simplesmente, eu diria, a modernidade líquida, o individualismo do nosso tempo dá tônica nas ações da igreja, mas o Evangelho é o centro para poder orientar, né? Igrejas que também têm a evangelização e o plantio de igrejas, como eu já disse, de forma intencional. Não é um processo que acontece sem uma reflexão, um planejamento. Faz parte da característica dessas igrejas missionais, né, a intencionalidade nos processos de evangelização e também de plantio de novas igrejas, né? Como eu já falei aqui, repito, essas igrejas são igrejas que investem no auxílio aos membros da sua igreja para poder auxiliá-las no sentido de como que elas podem impactar a sua vizinhança, seus amigos, repito, e também as pessoas com que elas se relacionam no seu cotidiano. Ainda que a igreja subsidie a perspectiva, ou eu diria assim, esse espírito missional é incentivado na vida dos membros desta igreja, de modo que esses fiéis, eles assumem naturalmente a atitude missional como uma atitude constante da sua vida. Repito aquilo que a professora Daniela falou logo pela manhã, como ela explicitou para nós, à luz de Mateus, a questão da missão e evangelização, né, como nosso fundamento bíblico. Então, elas se entendem como em missão, em todos os espaços e lugares que elas estão. E porque se entende em missão, nesses lugares, nesses espaços, intencionalmente elas aproveitam os relacionamentos, as oportunidades que surgem para poder comunicar o Evangelho e evangelizar intencionalmente as pessoas. Também, as igrejas missionais, elas têm como tema muito importante no seu debate a questão da contextualização da mensagem do Evangelho. São igrejas que procuram formas de anunciar o Evangelho às diferentes realidades, culturas, grupos, segmentos, né? E isto não quer dizer que a centralidade do Evangelho ou há uma negociação dos valores do Evangelho para poder se comunicar essa mensagem contextual aos grupos, às culturas, os segmentos a quem essas igrejas querem alcançar, né? Por contextual, está se compreendendo, entendendo esse esforço da igreja em comunicar de maneira audível, inteligível, compreensível os códigos daqueles grupos, daquela cultura,
a mensagem do Evangelho. Mas isso não quer dizer que, em alguns momentos também, o Evangelho não entre em confronto, não levante questões que, talvez, em determinadas culturas, isto vá contra o Evangelho. Depois nós vamos falar sobre a ação profética da igreja missional. E aí, eu diria, essa perspectiva também que nós estamos querendo levantar. Ou seja, não é apenas um simples diálogo com a cultura. É um esforço por comunicar, mas também levantando questões que o Evangelho entende como seu valor importante, mas comunicando isso em linguagem que as pessoas possam compreender de forma... Até ele coloca ali coloquial, né? Ou seja, conforme no cotidiano das pessoas, elas entendem e dialogam sobre esses temas, né? São igrejas que preparam os membros para a missão, não só numa área. Não só apenas os membros, os fiéis que participam do ministério de missão e evangelização que fazem missão nessas igrejas. Uma igreja que se entende missional é uma igreja que todos os fiéis dessa igreja, todos os membros dessa igreja, elas se envolvem na missão de Deus e fazem isso nos diferentes espaços, lugares onde elas estão. A partir do seu lugar de atuação, elas respondem à missão de Deus. Não por ser uma resposta a um programa da igreja, simplesmente. Até se envolvem, e até as ações evangelísticas podem ser objeto de um programa, de uma ação missionária da igreja, porém, essa liderança, ou essa igreja, não fica circunscrito simplesmente a esses programas, a essas atividades, mas assume o ser igreja em envio e uma atitude intencional como uma atitude que é própria, característica da sua vida, né? Um estilo de vida, eu diria, missional. São igrejas que buscam ser voz profética da sociedade. Como eu disse, o esforço de se relacionar com culturas, com grupos, sociedades, e comunicar o Evangelho em linguagem inteligível, não quer dizer também que o Evangelho não tenha que entrar, às vezes, em confronto com determinadas realidades, que, às vezes, por exemplo, vai contra a vida, vai contra o próprio Evangelho, realidades que intentam contra processos, né, que, eu diria assim, trazem dificuldades à vida humana. Então, o Evangelho, em contato com essas culturas, tem também uma atitude profética, e se expressam profeticamente, e os membros são chamados a ter tipo de ações, seja em segmentos, grupos, individualmente, coletivamente. Então, isso é muito importante, compreender o que chamamos de igreja intencional e ter atitude profética. Ok? Até aqui, gente, tranquilo? São igrejas que contextualizam o Evangelho e também procuram, além de contextualizar o Evangelho para os novos convertidos, elas também procuram integrar esses novos convertidos à vida diária da igreja com uma rapidez, eu diria assim, muito grande. Isso não quer dizer falta de uma qualidade, mas procuram integrar rapidamente os novos convertidos à comunidade e também integrar também eles na dinâmica de vida e missão da igreja, né? E também integrar quem visita a igreja também. Há espaço para aqueles que se tornam membros logo da igreja e também há espaço para aqueles que visitam também essa comunidade e ainda não se integraram a ela. A mensagem do Evangelho é dita a elas de forma compreensível, de modo que elas possam tornar a vir, visitar e depois se tornar membros daquela comunidade. Por fim, são igrejas que têm a dinâmica do discipulado como um elemento forte. Ela forma a liderança que tem como característica ser uma liderança capacitadora. Não é uma liderança que simplesmente ocupa um cargo, mas é uma liderança que também forma outras pessoas para poderem assumirem posições daquele próprio líder, e assim, na dinâmica de uma liderança capacitadora, vai também motivando outras pessoas a deixarem, eu diria assim, um legado para outras pessoas.
legado de liderança para pessoas que estão iniciando na fé, e também legados para outros grupos, legados de fé também para a sociedade que está envolvida. Então, é uma liderança que se entende em constante capacitação e capacita também outras pessoas para poder responder os desafios da missão. E que vive, né, a koinonia, vive em comunhão. Isso pode ser experiência a partir de diferentes experiências da igreja, como dos grupos pequenos. Enfim, na sua essência, é uma igreja que vive aquela comunhão genuína que a gente percebe registrada, né, como característica de uma igreja saudável, até mesmo a partir dos evangelhos e de igrejas que estão crescendo na atualidade e sempre cresceu também em outros tempos também. Ok? Até aqui, interagindo com vocês, como que vocês percebem essas realidades? Alguma interação? Eu estava até compartilhando com os colegas no almoço, no ponto 7, da questão de igreja vive em união, né, a falta do pastorado, do cheiro das ovelhas. Então, vamos olhar para nós, né, liderança. A questão a falta de envolvimento com os liderados. Ou seja, não tem o cheiro de ovelha, né? Então, isso... Aí entra aquela questão, mas tem que se delegar, né? Mas tem esse aspecto humano também, né? De ter o cheiro das ovelhas. Eu acho que isso é importante também, enfatizar. É importante, assim, no pastorado, a gente sempre procurar encontrar espaços e formas de estar próximo das pessoas, né? Porque uma das essências do pastor, da pastora, é pastorear, estar junto com as pessoas. Às vezes a igreja cresce, fica, às vezes, complicado você estar com todo mundo, mas isso não diminui as possibilidades, né? Eu lembro de ler um pastor que foi muito famoso na década de 90, né? Não só por levantar questões de ordem gerenciais, mas assim, o Rick Warren, ele, no livro Igreja com Propósito, ele dizia que ele sempre procurava formas de estar com as pessoas, mesmo a igreja dele tendo crescido muito, né? E aí ele disse que ele sempre criava formas de fazer isso. Então, assim, ele estava, às vezes, com lideranças mais próximas, mas também estava com pessoas anônimas. Ele, na sua agenda, colocava formas de um dia tomar uma refeição com um líder que ele não se relacionava, às vezes, muito, ou que era da comunidade e ele não conhecia ainda. Então, ele formava formas de estar tomando uma refeição, seja um café, seja um almoço, um jantar, meios para estar com todas as pessoas na igreja. Então, assim, o fato da igreja crescer, né, não é desculpa para a gente poder não encontrar formas de estar com as pessoas. Há muitas possibilidades. Aí eu lembro que, lendo esta questão dessa experiência dele, isso também foi muito importante para o meu ministério, porque aí eu comecei também a criar meios também, entender da importância da relacional, né? E você transmite também isso, né? Quando o pastor, a pastora transmite esta importância das relações numa comunidade, naturalmente os seus liderados irão espelhar também isso, e isso vai ser uma característica da igreja, uma característica de cuidado, de atenção, né? E aí eu lembro que essa experiência de Rick Warren, eu sempre também procurei observar na minha vida, né? Então, eu estava lá com os meus líderes mais próximos, ou seja, pessoas da liderança, mas também estava com pessoas simples da igreja, pessoas importantes, pessoas que alguns reputavam não serem importantes. Na verdade, todo mundo é importante na igreja, né? Mas ela fala assim, existe essas classificações, e é apenas para ilustrar mesmo. Então, eu sempre procurava estar, às vezes, não levava para um momento de comunhão apenas os líderes, levava também pessoas da igreja, visitava não apenas líderes, mas visitava também pessoas que também não estavam assumindo liderança. Isso é muito importante, porque você transmite esse legado, né? O legado relacional. E aí, um aspecto realmente importante para falar sobre liderança, né? Que hoje, mais do que nunca, tem se levantado isso, que em liderança, muito mais do que falar, as pessoas observam muito, né? Então, se você quer
transmitir legados, muito mais do que a instrumentalização, a técnica, o curso, é importante que o líder também inspire pessoas através do seu exemplo. Então, é um elemento muito importante na liderança e também na liderança missional. Mais alguém? Queria destacar aqui com relação à contextualização da igreja, né? E eu estava identificando ali as marcas. Hoje a gente vive uma dificuldade muito grande em contextualizar a igreja e não negociar princípios bíblicos. É isso. Né? Porque, na verdade, você vê ali buscar ser uma voz profética. Não há como você plantar uma igreja, não há como você viver uma vida de igreja negociando princípios e valores que são essencialmente bíblicos e essencialmente cristãos. E, na verdade, a gente, às vezes, comete alguns equívocos na nossa caminhada, no nosso ministério, até como igreja e como pastores, porque, às vezes, nós estamos contextualizando até demais. Nós estamos tornando ela sem uma identidade, sem uma marca. Né? E uma igreja evangélica, uma igreja cristã, e principalmente metodistas, dos quais a gente tem as nossas marcas, princípios e conceitos bem definidos e estruturados, às vezes nós diluímos isso tanto que aí negociamos os princípios basilares do Evangelho. Eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa estar atento nessa nossa sociedade, né? Nesses tempos complicados que nós vivemos. É muito importante, ou seja, contextualizar não quer dizer negociar princípios. É um esforço por comunicar o Evangelho de uma forma inteligível aos grupos. Mas as verdades precisam ser comunicadas a esses grupos a qual nós queremos atingir, alcançar pelo Evangelho, né? Outro aspecto também interessante que você coloca, assim, às vezes as pessoas também entendem esse termo contextualização apenas de forma maquiada, né? Faz uma maquiagem. Então, assim, quando você fala em contextualização, isso tem que ser levado a sério, né? E isso, às vezes, vai mexer com nossas estruturas de igreja, porque, muitas vezes, nós não estamos tendo um culto que comunica bem às pessoas que estão de fora. Às vezes, nós estamos comunicando muito bem para nós, mas alguém está no nosso culto, às vezes, não está entendendo o que está sendo comunicado ali. E aí, falar de contextualização, às vezes, vai nos levar a perguntar, né, como nós podemos ser fiéis aos valores essenciais do Evangelho, mas pensar talvez num culto que comunique, uma palavra que comunique, como já falei aqui em outros momentos aqui. Enfim, isso não quer dizer de modo algum negociar coisas essenciais do Evangelho, mas nos leva como denominação, seja ela qual for, metodista, batista, presbiteriana, a refletir, né, sobre alguns elementos que às vezes nós julgamos ser essenciais, que às vezes não são, né? E para falar de metodista, é importante lembrar que assim, nós temos toda uma orientação litúrgica, né? Porém, essa orientação litúrgica, ela não é uma camisa de força, né? A cada espaço, a cada lugar, né, você tem uma certa liberdade com responsabilidade para poder fazer as adequações necessárias, né? E se isso for necessário para comunicar o Evangelho, você até pode fazer, mas nunca deixe de lado a responsabilidade desse processo todo, né? Hoje, algumas igrejas têm encontrado formas muito bonitas, né, de guardar a tradição, de guardar aquilo que é essencial e comunicar o Evangelho de forma intelectiva, inteligível, né? E mudança não quer dizer simplesmente, às vezes a gente acha, vou tirar o hino aqui, que aí eu fico um culto comunicativo. Às vezes não. E cada igreja precisa descobrir, para o teu contexto, como ela melhor comunica o Evangelho para as pessoas que ela quer alcançar, né? Tem grupos que estão se aproximando de comunidades, porque ali realmente tem ali um coral muito bem treinado, um coral bastante organizado. Tem pessoas que estão buscando a igreja por causa desse elemento, né? E aí, tem gente que acha assim, vou tirar o coral, aí fica bom, né? Contextualizar, pensar novas formas de comunicar o Evangelho, nem sempre se resume em tirar isso, por isso ou aquilo. É você fazer uma análise para o teu contexto. Como eu posso comunicar de forma inteligível o Evangelho de Cristo a esse grupo, a esse segmento? A igreja missional, ela teria a pretensão de tornar o cristianismo universal? E se ela tiver,
isso daí não seria uma pitada da lógica colonial? Veja bem, muito boa a tua pergunta, né? Ela levanta outro perigo que nós podemos tomar também, né? O cristianismo, em algum momento, na comunicação do Evangelho, deixou de anunciar os valores do Evangelho para poder anunciar uma lógica iluminista, né, de ser a maior igreja, a cristandade, a igreja da cristandade, né? Agora, nós precisamos compreender que, no debate da missão na atualidade, essa questão da descolonização é uma questão muito importante, né? Porque se eu continuo evangelizando, como sempre se evangelizou ao longo da história, com programinhas pré-formados, levados ao outro, sem considerar o outro, sem interagir e ouvir o outro, muitas vezes eu posso estar repetindo, né, os erros do passado. Então, o debate sobre a colonização nos lembra que, na evangelização, na missão evangelização hoje, é muito importante eu considerar o outro. O outro a quem eu levo o evangelho também tem voz, e essa pessoa também, ela precisa também emprestar os seus valores. E nem sempre esses valores que o outro tem é algo permissivo, é algo, melhor dizendo assim, algo condenável, né? Nós temos assim uma forminha, muitas vezes, e nós queremos que essa forminha ela se aplique a todos os contextos, a todas as realidades, né? Em alguns momentos, no diálogo com o outro, nós vamos perceber que o Evangelho pode assumir formas e coloridos os mais diversos e os mais bonitos, né? Então, é muito importante você ter também assim uma responsabilidade para não repetir os perigos, ou melhor dizendo, os erros do passado dentro do processo colonial de evangelização aqui da América Latina e de outras partes do mundo, que às vezes querem impor o evangelho às pessoas. O evangelho não é algo imposto, o evangelho é um convite, é dádiva de Deus. As pessoas devem ser convidadas a receber esse evangelho de graça, e não como uma proposta de que, aceitando o evangelho, elas vão ter tudo, né? Enfim, muitas questões são levantadas hoje com as discussões sobre a colonização, que nós precisamos realmente considerar quando se debate a questão da evangelização na atualidade também, ok? E aí, também sobre esse debate da colonização, é assim, é natural que você, ao pensar a plantação de igreja, você pense em metodologia, é natural. Mas a metodologia não pode ser uma camisa de força, né? É natural que você pense em estratégias, mas essa estratégia não pode ser uma camisa de força, porque se assim você fizer, você vai estar numa dinâmica colonial, ou seja, querendo que uma experiência se reproduza em todas as outras experiências, e cada contexto e realidade vai pedir ações e vai gerar igrejas com perspectivas diferentes. Por isso a importância da contextualização. Nós aqui na faculdade também usamos muito o termo enculturação, né? Não, enculturação é diferente de enculturação, né? Enculturação quer dizer que a igreja assume também, ela influencia a cultura, e ela também é influenciada pela cultura. Ela influencia pelo evangelho pessoas, também ela é influenciada. E ela procura cada vez mais formas para poder, a partir da própria cultura, né, ou do segmento onde a igreja está, comunicar esse evangelho. Contextualização, enculturação, e alguns grupos são vistos como termos sinônimos. Em outros, há uma certa diferenciação desses termos, mas eu diria assim que todos nos levantam para esta mesma questão, a importância de encarnar o evangelho nas culturas e nas realidades onde nós estamos vivendo. E eu já falei aqui, quem não participou dos outros encontros, quando nós falamos sobre culturas, às vezes a gente pensa assim, é apenas aqui quando eu vou para um outro lugar. Gente,
no próprio cidade de São Bernardo do Campo, ou das cidades que vocês estão, existe uma diversidade de cultura. E você precisa se perceber nisso ao anunciar o Evangelho de Cristo, ok? Só lembrando, então, o Bosch nos lembra mais uma vez que fazer missão é participar do movimento amoroso de Deus, do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é fonte desse amor. Então, você que está envolvido em missão, e nós queremos despertar na igreja essa paixão missionária, é muito importante compreender que evangelizar e se envolver na missão de Deus, ela não é apenas, ela está reproduzindo uma metodologia, né? Ela está participando de um projeto que faz parte do próprio projeto amoroso de Deus, né? É evangelizar um ato de amor também, né? As pessoas, porque como eu disse para vocês, né? Assim como o Evangelho trouxe revitalização para a sua vida, para a minha vida, para as nossas famílias, o Evangelho pode revitalizar também outras famílias. Assim como o Evangelho tem nos ajudado a enfrentar certas dificuldades, dramas e crises, o Evangelho pode também ajudar outras pessoas também a lidar com esses outros dramas. Assim como o Evangelho nos ajudaram a ressignificar a pobreza, a ressignificar a doença, a ressignificar, inclusive, a riqueza, enfim, várias realidades. O Evangelho também pode ajudar pessoas que também estão nesse mesmo lugar, ou nessas mesmas experiências, a se ressignificarem também a sua realidade. Por isso é um ato de amor, e por isso precisamos nos envolver nesse ato de amor de Deus, ok? Conversando mais diretamente sobre liderança. Bom, a forma clássica, né, diz que liderança é a arte de influenciar pessoas, né? Existem outras definições de liderança, mas eu gosto dessa definição que nos diz que liderança é essa arte, esse esforço, essa capacidade que as pessoas têm de influenciar outros para que elas possam se envolver em algo, em um projeto, com vista, né, a alcançar determinado alvo, determinado objetivo. E como filhos e filhas de Deus, como pastores e pastoras, nós estamos nessa tarefa, a tarefa de influenciar pessoas para que elas possam se envolver na missão de Deus. É uma tarefa árdua. O nosso irmão Gilson perguntava, né, como fazer, né? Não é uma tarefa que a gente tem respostas assim, fáceis para essa demanda, mas todos nós, pastores e pastoras, precisamos ter prazer e alegria em fazer isso. É importante que o pastor, a pastora que deseja formar uma liderança missional, goste de gente, goste de pessoas, tenha paciência com pessoas, tenha também, assim, graça de Deus para suportar situações como a que foi evocada aqui, levantada aqui, porque vai haver momentos em que você vai investir em pessoas, vai influenciar pessoas, e aquela pessoa que você influenciou e que está na liderança, participando com você, pode ter uma queda. E aí, você vai ter que ter direcionamento de Deus, amor, graça, compaixão, para poder ir levantar essa pessoa e continuar investindo nela. Nós vemos um tempo hoje em que as pessoas só querem estar com aqueles que estão com êxito no caminho, né? Nós queremos estar com pessoas hoje que apenas atendem às nossas vozes, que apenas respondem aos nossos chamados. Liderança, mais do que nunca hoje, é uma tarefa complexa, porque você ensina pessoas, mas o ser humano não é uma máquina que você programa e não tem dificuldades. Você vai, muitas vezes, investir em alguém, influenciar a vida de alguém, para que ela possa colaborar com você no reino de Deus, e essa pessoa pode cair. E é importante que você, como pastor e como pastora, tenha compaixão, tenha amor, né? Seja alguém que tenha prazer em investir nas pessoas, né?
E também levantar as mãos também para essas pessoas, para que elas tenham em você aquele suporte em que ela pode esperar. Nós estamos vendo um tempo em que, assim, se a pessoa ela é de sucesso, então eu tenho que me ligar à pessoa de sucesso, porque me ligando àquelas pessoas de sucesso, vai estar tudo bom, né? Tudo maravilhoso. E aí, muitas vezes se esquece, né, que mesmo diante do sucesso, tem quedas, tem experiências traumáticas, tem dificuldades, né? Essas experiências todas de sucesso, às vezes, elas nos deixam um pouco bobos, né? De achar que tudo é unívoco, que não vai ter problemas nos processos. Se você conversar com pessoas que têm tido experiências de liderar igrejas missionais, liderar pessoas, ter uma liderança missional, você vai ouvir delas, olha, eu caí, pessoas que estiveram comigo caíram durante muitas vezes, eu tive que ir lá, tive que levantar, né? Tive que investir muitas vezes em pessoas, né? A igreja que hoje está experimentando esta realidade de sucesso, que tem plantado outras igrejas, eu já errei, a igreja já errou, houve plantações que não deram certo, né? Já teve plantações que não deram certo, até chegarmos a este momento, a essa experiência. É muito importante você ler também as histórias, biografias, conversar com esses líderes, e você vai perceber, né, que durante os processos dessas igrejas missionais, tiveram também situações que levaram esses líderes e essas próprias igrejas também a repensar a sua caminhada. Então, não é um caminho que, eu diria assim, é só bonito, é só fácil. Mas fica o desafio para nós continuarmos esse caminho, né? Porque o ser humano é dinâmico, a liderança é dinâmica, e a ação missionária da igreja também é dinâmica também. O mesmo Deus que nos permite cair na caminhada é o Deus que nos levanta e que nos ajuda a superar as dificuldades, os limites, né? Algumas igrejas que hoje estão plantando, outras igrejas, às vezes começaram pequenininhas ali, com dificuldades, hoje têm tido muito mais facilidades em escolher lideranças. Então, nós vamos falar sobre processos ali, que alguém pode dizer assim, mas aí é muito fácil, né? Esses processos, muitas vezes as pessoas começaram lá de baixo, né? E até você investir e verificar resultados, tem também uma demanda e tem um tempo também, ok? Bom, tentando definir liderança missional, eu diria que, a partir daquela definição de liderança missional pode ser definida como a arte de influenciar pessoas para que elas possam cooperar na missão de Deus, né? E, pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas contribuírem na missão de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, né? A igreja participa desse momento também na vida das pessoas, instrumentalizando. O Espírito Santo também é espírito instrumentalizador também dessa liderança missional. E se nós pudéssemos pensar na característica desses membros, né, desses fiéis, uma igreja missional, como nós já bem colocamos aqui, é uma igreja que capacita pessoas para elas testemunharem a Cristo, tanto individualmente quanto coletivamente. Isso é uma questão importante. Então, quando falamos de liderança missional, né, um líder de uma igreja missional, ele é capacitado para testemunhar de Cristo, tanto individualmente quanto coletivamente. Líderes em igrejas missionais, né, elas são capacitadas, esses líderes, melhor dizendo, são capacitados para estar agindo missionariamente no mundo, tanto para atuar na igreja, quanto também no mundo, na sociedade. E isso é importante, porque, às vezes, muitas igrejas é muito voltada para dentro, né? Só capacita as pessoas para poderem responder a demandas adintras, internas a elas, e esquecem que também há demandas na sociedade, há demandas no mundo, né? Nessa perspectiva também, igrejas missionais preparam seus fiéis, os seus membros, seus líderes, para ter um testemunho evangelístico, mas também para ter uma fé pública,
uma vida pública, né? São membros de igrejas que testemunham no seu cotidiano, no seu dia a dia, mas também através de uma atuação pública, elas testemunham de Cristo. Testemunham de Cristo a partir de um bom exercício da sua profissão, né? Se médico, um bom médico, se professor, um bom professor, no segmento que atua lá como médico, como professor, representando bem e sendo testemunha a partir dos valores do Evangelho. Se é uma pessoa simples, aonde quer que ela esteja, nos espaços públicos, ela também é uma agente de Deus. E aí é importante, quando nós falamos de vocação, muitas vezes nós entendemos que vocação ela é dada apenas para pastores e pastoras, né, gente? É muito importante hoje nós resgatarmos também na vida da igreja a dinâmica, nessa perspectiva de uma vocação das pessoas também para outras áreas, despertarem nos nossos membros, os membros da igreja, que eles, a partir também de outras áreas, eles podem servir a Deus. Como eu falei para vocês, como um professor, como um médico, como um gari. E aí eu cito aqui as profissões aqui, e não vamos glamorizar as profissões, né? Seja qual for a profissão, nesse espaço onde essas pessoas estão, elas também precisam se sentir vocacionadas por Deus, e nos espaços onde elas estão, testemunharem dessa graça, desse amor de Deus, a partir daquelas profissões, né? Isso é muito importante, porque ainda impera na vida da igreja a ideia de que somente o pastor, a pastora, o missionário, a missionária pode testemunhar de Cristo, né? Ou somente eu sou chamado para testemunhar em algumas esferas, né? E não a partir da profissão que eu estou. Isso até é importante, eu falava numa outra ocasião, por exemplo, muitas vezes um jovem chega numa universidade e, às vezes, ela não vê sentido no porquê está fazendo um curso. Por que está fazendo aquele curso? Acha que aquele curso é apenas para poder ele ter uma profissão, ganhar um dinheiro, né? E nesta sociedade capitalista que nós vivemos, é muito grande. Como igreja do Senhor, como pastores e pastoras, precisamos dizer para esses jovens que, a partir das profissões que exercem, eles também estão ali testemunhando o Cristo Jesus. Que a razão de estudarem, de ter uma profissão, não é apenas para subsistirem, que a partir daquela profissão também, eles podem sinalizar a graça e o amor de Cristo. Isso se recobre de sentido ainda mais hoje, no mundo em que se tem falado hoje sobre testemunho do Evangelho a partir de profissões. Tem igrejas, melhor dizendo, tem países que estão hoje dizendo para os missionários, se você é um missionário profissional, não venha para cá. Mas se você é um engenheiro e é um cristão, venha para cá. Se você é um professor e pode contribuir com a comunidade, venha para cá com a sua fé, né? E testemunhe de Jesus aqui, mas também deixe o seu legado à nossa cultura, deixe a sua contribuição à nossa cultura. Você é um profissional de determinada área, que bom. Tem o Evangelho no seu coração, venha testemunhar de Jesus aqui, mas deixe o seu legado também a partir da sua profissão. Isso é muito importante para nós pensarmos hoje nessa vocação que se expressa não só apenas na dimensão evangelística, mas também numa presença pública, de uma fé pública também junto à sociedade, e também de uma vocação que se revela não só apenas nas dimensões específicas da vocação como a pastoral, a missionária, mas também nessas outras dimensões da vida e aspectos humanos. O esquema é apenas provocativo para nós dialogarmos aqui, ele não fecha em si mesmo. Mas a gente entende que uma liderança missional, além de você destacar o que nós já conversamos aqui, porque toda essa conversa sobre o que é ser missional, o que é ser uma igreja missional, né? Eu entendo que todo esse debate, ele nos coloca a importância de nós despertarmos nas pessoas
a paixão missionária e o entendimento de que cada fiel, cada membro da igreja está em envio e em cada lugar, em cada espaço, deve testemunhar de Deus. Mas, além desse aspecto importante, é importante que também esse líder tenha algumas habilidades. E aí a gente elenca a importância de ter habilidades espirituais, né? Porque esse projeto não é um projeto qualquer, é um projeto de Deus, né? E em missão vai requerer de nós habilidades espirituais. Daí da importância desse líder ser alguém que ore, alguém que tenha a experiência da adoração como algo da sua vida, uma experiência com a palavra, a experiência do testemunho. Eu diria que tenha uma espiritualidade integral, né? Aí, por espiritualidade, eu estou entendendo uma espiritualidade que se revela não apenas em aspectos específicos, mas uma espiritualidade que se revela de forma holística, integral, na vida deste líder, né? É importante que também tenha esse líder algum tipo de conhecimento teológico, para também não reproduzir, eu diria, coisas que não revelam a essência do Evangelho. Agora, também não precisa ser, eu diria, rígido. Se o líder puder fazer um curso de teologia, amém. Mas, pelo menos, uma compreensão básica teológica é importante que o líder missional tenha, né? E uma compreensão básica, um conhecimento teológico da igreja, porque também, assim, não vai levar a igreja ao anunciar o Evangelho, mas é natural que você convide aquela pessoa que tem um encontro com Cristo para que ela participe da comunidade. Por quê? Porque nós crescemos na presença do Senhor também em comunidade. Nós entendemos que a comunidade, a igreja do Senhor, é um lugar propício para o crescimento e maturidade cristã. E é natural também que você também leve a sua denominação. O Evangelho é o mais importante, mas é natural que você também conheça a sua denominação, para não se perder também, é tudo igualzinha mesmo, é tudo... Então é importante que se conheça também um pouco da denominação, ok? Tenha também habilidades éticas, morais. Hoje nós vemos, assim, uma fragilidade muito grande na questão moral de líderes, né? E muitos escândalos têm sido produzidos no meio evangélico porque líderes têm esquecido essa dimensão ética, moral. Então é importante que na capacitação dos líderes para atuar de forma missional no mundo, é importante que a gente também valorize a questão moral. Não é, de modo algum aqui, você também ficar vigiando a vida de ninguém, mas é você investir a partir do discipulado, para que essa pessoa assuma o caráter de Cristo, assuma os valores do Evangelho como uma dinâmica importante da sua vida, e assim, né, à luz do Evangelho, possa viver essa ética nos diferentes espaços, lugares aonde está. E, sobretudo, na igreja, seja uma luz para as pessoas que se aproximam da comunidade, uma referência, melhor dizendo, às pessoas que se aproximam da comunidade e também uma referência nos espaços onde essa pessoa habita. Também é importante desenvolver habilidades técnicas ou operacionais, né? E aí, por isso, eu estou chamando várias habilidades que essa pessoa possa ter, habilidades para lidar com equipes, habilidades e formações em determinados segmentos, áreas. Se a pessoa tem, por exemplo, é um líder da igreja, que tem uma formação de administração, além de poder ajudar a igreja também nesse setor, também nos outros espaços onde atua, ele pode também, esse líder, ser importante para poder auxiliar o pastor, ou auxiliar novas igrejas que serão plantadas, em que, às vezes, o pastor precisa de ir na equipe, alguém que tenha habilidade de administração, ou seja, tudo quanto a pessoa tiver de habilidades, será importantes, né? Esse catálogo aqui eu pego de alguns autores que trabalham esse tema da igreja missional, não é um catálogo fechado, mas nos ajuda também a pensar. E não é muito diferente de certas estruturas, catálogos e modelos de liderança que a gente tem visto aí, né? Agora, eu já diria, o tema da liderança é um tema bastante vasto e amplo, né? Então, é importante compreender que liderança e formação de liderança, né,
é um termo amplo e tem várias das questões que não se esgota apenas num esquema como esse. Que aí, além daquelas categorias, né, habilidades, essa, outras, aqui é mais geral, né? Mas eu diria que uma liderança missional, a partir daquela definições que nós dizemos de uma igreja missional, uma liderança missional é uma liderança que também tem a sua vida centralizada no Evangelho, né? Também, uma liderança missional é uma liderança que valoriza uma espiritualidade. Nós vimos que grande parte das igrejas que crescem, naquela pessoa que nós colocamos, é igreja que valoriza a oração. Então, é importante que esse líder também seja alguém de oração, e não só a oração, como eu disse, alguém que esboce uma espiritualidade integral, né? É importante que esse líder também seja alguém que seja confiável, e por confiável, eu não estou querendo dizer apenas que acolha o que eu digo, o que você diz, mas confiável no sentido mais estrito da palavra, né? Seja uma pessoa que seja, na perspectiva de Jesus, uma liderança serva, né? E também, eu diria, competente naquilo que faz. Isso não quer dizer que as pessoas têm que saber tudo, elas podem desenvolver também competências no reino de Deus. E na força do Espírito Santo, Deus nos capacita, né? Tem pessoas que às vezes não têm habilidades em determinadas áreas, mas elas podem adquirir. E tem pessoas que não têm habilidades em determinadas áreas, mas têm em outras, e sempre têm que ser valorizadas. Eu sempre lembro para os meus alunos aqui, de que eu tinha em uma comunidade alguém que tinha uma dificuldade para exercer uma determinada função. Mas era uma pessoa que tinha um carisma muito grande da comunidade, uma respeitabilidade muito grande da comunidade, e gostava de servir naquela área. O que eu fiz? Eu trouxe um líder mais experiente para estar ao lado daquela pessoa. Eu o valorizei e juntei competência àquela área, porque senão ele ia ser depois questionado, porque não tinha aquela habilidade, e porque ele tinha respeitabilidade, a comunidade queria que ele estivesse naquele setor, eu trouxe uma outra pessoa para poder auxiliá-lo. Então, assim, esse esquema ou categoria não é fechada, não se esgota, né? O que foi? Sumiu? Vamos embora. Cadê meu negócio? Cadê? Beleza. Contextual, né? A liderança missional precisa também estar em diálogo com essa igreja, porque a igreja missional é uma igreja que procura contextualizar o Evangelho. É importante que a liderança compreenda as ações do pastor, da pastora, da igreja, né? Porque se não for uma liderança contextual, não vai entender o porquê de algumas mudanças, de algumas alterações que se fará para poder atender e atingir melhor as pessoas, né? É importante que essa liderança também seja uma liderança influenciadora, né? E tenha visão também, uma visão ampliada das coisas, porque muitas vezes nós vamos ser chamados para o reino, para poder avançar em algumas áreas que você, às vezes, não tem uma clareza naquele momento ali. Isso não quer dizer também que, confiado na ação de Deus, você vai assumir tudo também. Mas é muito importante ter essa responsabilidade também, né, diante do reino de Deus. Seja uma liderança capacitadora, como eu já falei para vocês, né? Hoje, mais do que nunca, em vários espaços hoje, se fala da importância da liderança, ela deixar legados, criar ou investir em pessoas para que essas pessoas possam também estar assumindo posições. Hoje, em organizações, né, não se tem mais aquele funcionário apenas aquele espaço, né? As pessoas, o colaborador contribui ali e ele deve fazer, né, o seu sucessor. Tudo isso quer nos dizer, no mundo das organizações, que é importante as lideranças ter essa perspectiva de ser ensinável e ensinar outras pessoas também. Na igreja não é diferente, né? Apesar desse termo ter muitas, eu diria, compreensões no contexto eclesiástico, eu diria influenciadora, eu não estou querendo também dizer manipuladora, tá? Mas, do ponto de vista positivo, uma liderança que influencia outras pessoas
para contribuir e participar da missão. E capacita outras pessoas também, né? Eu lembro daquele texto do Schwartz, né? Quando ele fala sobre igrejas, crescimento natural de igrejas, ele vai dizer, né, que igrejas que crescem no mundo todo também têm essa característica. Então, já atrás, outros líderes estudiosos já falam da importância de lideranças serem lideranças que capacitam uns aos outros, né? Liderança intencional, né? É importante que a liderança numa igreja missional ela tenha também intencionalidade, ou seja, investir em pessoas, naquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa ela tem uma habilidade, ela pode se desenvolver para o reino. Então, você não pode, numa liderança missional, né, estar envolvido nessa liderança sem uma intencionalidade, ou seja, é muito importante você saber o que você, aonde você está, aonde você deseja chegar, né, e o objetivo final é contribuir para o avanço do reino de Deus, né? Participar na missão de Deus. Então, não faz as coisas sem uma responsabilidade, é proativa, sabe trabalhar em equipe, né? É uma liderança evangelizadora e também missional. E eu diria, por último, é uma liderança que se cuida, né? É uma liderança que aceita supervisão, cuidado, e não entenda isso como dominação, né? Hoje, mais do que nunca, a gente entende que muitos trabalhos, seja eles na igreja ou fora da igreja, o trabalho traz desgaste. A obra de Deus é maravilhosa, mas também traz desgastes. Então, uma liderança missional é uma liderança que é supervisionada, é cuidada, não só pastores são cuidados, cuidam, mas estabelecem essa dinâmica como uma dinâmica que faz parte do cotidiano da sua igreja e da sua liderança. Essa estrutura de cuidado é muito importante. Ainda mais hoje que nós ouvimos de líderes tendo problemas muito difíceis e até se suicidando, uma estrutura de cuidado é muito importante numa igreja missional, né? Nós falávamos, numa outra edição do curso aqui, sobre plantações de igrejas que não dão certo, melhor dizendo. Muitas vezes, isso frustra o líder, isso frustra as pessoas que estão envolvidas no projeto de plantação de igreja. São destacadas e vão para um determinado lugar e esse trabalho não dá certo. Que estrutura tem de cuidado dessas pessoas, né? Nós falamos de plantação de igrejas e, às vezes, parece que todo o projeto vai dar certo. Talvez o pastor Paulo aqui retome o que ele já falou na outra ocasião, que já participou de plantação de igreja que não deu certo. E quais os aprendizados que se teve disso, né? Como que fica um líder depois de uma experiência como essa? Uma estrutura de cuidado vai ser muito importante desse processo. Como eu disse, esse esquema, ou esse modelo, é provocativo. Ainda há outras questões que nós podemos levantar. Por exemplo, os debates sobre liderança hoje falam de atuar no mundo complexo. A vida é complexa, o mundo é complexo hoje, né? Fala também na dificuldade de lidar hoje no mundo, não só de complexidade, mas de sistemas também. Como que um líder, até missional, é preparado para lidar no mundo de sistemas, da importância de ter uma liderança que pense também na perspectiva de uma liderança em rede também, né? Hoje, a temática de liderança em rede também tem sido evocada na atualidade. Então, eu diria assim, que é muito importante a gente levantar outros debates que extrapolam, né, eu diria, essa dinâmica exclusiva desse esquema e desse modelo que eu coloquei aqui, mas pensar em debates da liderança na atualidade hoje, no campo da gestão, que evocam um monte de aspectos como nós aqui já falamos. Por que você riu o negócio de rede aí? Não estou fazendo, não. Sei que está fazendo aí, né? Mas hoje a gente fala muito sobre gestão em rede, né? E como que essa gestão em rede pode nos ensinar também
a pensar dinâmicas da igreja, uma igreja missional. São debates que se levantam aí, né? Em tempos de complexidade, como que eu posso também pensar como que isso influencia a liderança? Em tempo de liquidez, tempos líquidos, como que isso influencia a igreja? Em tempos de secularização, né? Em que às vezes as pessoas se engajam, outras não engajam. Como que eu posso também pensar e como isso influencia a liderança da igreja? São desafios que se apresentam aí quando se fala sobre liderança e não apenas missional, mas liderança de modo geral e da igreja no corpo de Cristo. Ok, gente? São essas questões que eu queria colocar para vocês, para o nosso debate. Repito, os esquemas são para nós dialogarmos, provocações, não fecham aí nesses modelos. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição. Esses aspectos que têm se tratado são bem relevantes, né? Temos levantado aí as problemáticas, mas eu sinto assim uma dificuldade das soluções, né? Solucionática. Muita ênfase, então, foi dada até agora a essas questões. No entanto, eu gostaria só de repente, que vocês explanassem um pouquinho mais sobre a questão da igreja centrada em si, né, que foi abordada até no slide anterior também. Como fazer, né, para mudar essa realidade? Dessa igreja que está centrada em si, voltada para si, né, e não tanto com um olhar, né, missionário. Como eu estava esboçando para falar com o Gilson ali também, né? A gente vai ter que caminhar com o povo mesmo, gente. Não tem outra ocasião, não tem outra forma. Porque não tem como eu falar assim, participe do curso lá da Faculdade de Teologia, agora online, né? Porque essa é a 4ª edição presencial, e você vai, a partir de segunda-feira, está resolvido isso, né? Além de motivar, incentivar essa liderança a participar desse curso, que pode participar também, não é aberto apenas para pastores, para pastoras, né? Essa pessoa já vai ter um despertamento de que é possível ter um outro olhar a respeito da igreja e sobre aquilo que se faz, sobre a sua prática, né? Sobre a sua relação com o Evangelho, né? A partir daí, né, a presença pastoral, né, e outros investimentos é que vai, talvez, mudar essa realidade. Às vezes, também, você não vai conseguir mudar a mentalidade dessas pessoas, né? Mas você não tem que deixar de amá-las, de cuidar delas e de compreender que elas têm importância e valor no reino de Deus. Hoje, muitas vezes, na igreja, de um modo geral, porque o outro não concorda com a minha visão ou não tem uma compreensão desses valores que eu acho importantes, muitas vezes a gente ignora essas pessoas e não investe mais nelas, né? E às vezes com um pouquinho mais de paciência, andando mais algumas milhas, mas ali ela vai e consegue compreender o que você está colocando. Mas enquanto isso você vai investindo nela e vai investindo em outras pessoas. Não que ela não seja importante ou desprezando elas. E aí eu acho que nesse processo sobre horizontes, às vezes a longo prazo, a gente vai vendo os resultados, né? E ficando felizes de ver que aquele que às vezes não queria te abraçar ali, agora está te abraçando já e está caminhando com você na sua visão, né? Eu lembro de conviver com pessoas que às vezes tinham perspectivas não a favor do que eu defendia e que mesmo assim eu as amava, cuidava. E como eu ligava para outras pessoas, ligava para elas, e depois, num outro momento, elas compreenderam o que eu estava falando, e acolher, e a gente poder caminhar, e ter uma história bonita, e experiências bonitas. Não tem outro jeito, eu penso que é assim. As programações da igreja, elas são voltadas para si. Sim, para né? Não pensa, por exemplo, em procurar um vizinho que não é cristão, ou aquele que está sem comunidade nenhuma, né? Acolher essas pessoas. Então, é uma realidade por onde a gente tem andado, claro que não é a questão de todas as comunidades, mas a grande maioria do meu contexto, que tenho percebido, tem girado, né, em torno desta perspectiva, dessa pegada,
né, voltada para si. Exemplo, às vezes as pessoas reclamam porque o grupo pequeno não está rompendo devido à realidade das outras pessoas da própria comunidade não abraçar e frequentar. Ora, mas o trabalho é para a igreja ou é para o não crente? Então a gente tem que ter também um pouco de clareza dentro desta questão da plantação de igreja, do discipulado, dos grupos pequenos, que tanto está sendo assim abordado e enfatizados aqui. Então é nesse sentido, Sim, sim. né, que foi a minha colocação de como reagir frente a essas questões. E aí, eu diria assim, mesmo modo, às vezes, a comunidade tem gente que não reage positivamente à nossa mensagem, às vezes tem um grupo. E aí você avança com esse grupo, né? E aí, se não dá para fazer aquela programação ali, de repente você cria outras possibilidades. Talvez seja o caminho. Talvez seja o caminho. É mais na dificuldade, na minha fala, a dificuldade de acolher as pessoas de fora. Ah, sim. De fora. Então, por isso, quando eu falo centrado em si, Sim. a missão para si, o culto para si, a celebração para si, né? E você olha à sua volta e não há ninguém ali diferente, que foi convidado, né, por um amigo de trabalho, né, por um vizinho. Então, é nesse sentido mais prático e simplificado que é a minha fala. Aí eu diria assim, vai ter que falar com a igreja mesmo, vai ter que desafiar a igreja. E no meu pastoreio, alguns momentos eu falo para a igreja, olha, vocês, as pessoas entram aqui e saem, vocês não cumprimentam. Como que vocês querem crescer, como que você quer alcançar outras pessoas, se vocês são fechados? Então, assim, em alguns momentos do nosso pastoreio, nós vamos ter que confrontar essa cultura, respeitosamente, mas vai ter que confrontar, né? Eu sei que alguns chutam um balde, né, mas assim, eu tenho essa perspectiva de, respeitosamente, caminhar com aquelas pessoas e indicar para elas, olha, esse caminho está ruim, a gente precisa avançar em outra direção, né? E aí, como pastor, que também tem esse papel também profético, de exortar, né? Não naquele sentido, exortar em amor essas pessoas, né? Compartilhando com a fala do irmão ali, essa questão da igreja fechada em si, né? E não tem olhar para alcançar o outro ou para acolher o outro. Acho que todos os pastores e pastoras estão aqui, se não passaram por isso ainda, né, poderão passar. Realmente isso incomoda muito a gente. Você tem uma visão de que a igreja está ali, não está? Estamos aqui, tem o louvor, tem o culto, mas é só isso. Eu digo isso para os meus membros lá. Vocês vêm aqui, nós louvamos a Deus, recebemos a palavra, e depois que você sai daqui, você faz o quê? Guarda para você mesmo? Porque às vezes você pergunta no próximo culto o que foi falado no culto anterior, e se você partilhou com alguém, às vezes as pessoas nem sabem o texto que foi pregado. Se faz uma atividade na igreja, pensando só naqueles que estão ali dentro. Eu vivi uma experiência onde nós fazemos Bazar da Pichincha, né, no templo ali, na congregação em Lucélia. Fizemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois eu falei assim, olha gente, agora o que sobrou aqui nós vamos doar, fazer um bazar de doação. Não para nós, para as pessoas de fora. E colocamos carro de som na rua e divulgamos, e veio um monte de gente. E aí eu orientei, olha, as pessoas vão vir aqui, vocês vão falar com elas. Eu sou pastor, estarei aqui para orar com elas, pegar endereço, para depois visitá-las, abençoar a vida delas, né? Não é algo para nós, é para a gente abençoar a comunidade. Deu certo. Na outra igreja que eu também tomo conta, eu dei a mesma sugestão. Aí as mulheres fizeram a reunião delas e decidiram, pastor, nós vamos doar as roupas assim, mas nós vamos doar tudo de uma vez para o tiro de guerra, distribuir para onde eles quiserem. E eu cheguei para elas e falei assim, mas vocês lembram do que eu tinha sugerido para vocês? Pastor, mas nós decidimos assim, e nós já conversamos, já está resolvido. Enfim, resolvemos o problema das roupas nós mesmos, e a igreja não vai receber ninguém aqui, o Senhor não vai orar por ninguém, o Senhor não vai visitar ninguém, enfim. Por isso que a igreja caminha do jeito que está, né?
é essa dificuldade da igreja pensar que ela pode ter atividades que vai adorar o Senhor, vai louvar o Senhor, vai estar em comunhão com os irmãos, mas também alcançar outras pessoas, incomoda a gente. Sim, sim. Por isso que a gente fica perguntando, qual o caminho, o que eu faço, para onde eu vou, como mudar essa visão, porque é o que a gente tem vivenciado na igreja, não somente agora, mas de bons anos que se já passaram. Eu penso que passa realmente por a gente investir na capacitação dessas pessoas, porque se a gente ficar também só apoiando esses processos assim, fica difícil, né? Então, eu diria que investir em alguns confrontos, investir na capacitação de pessoas que tenham uma visão diferente, queira compreender essa dinâmica de igreja que existe para aqueles que também são de fora, e não só para os de dentro, né? É importante isso. E não pode perder essa paciência, porque algumas coisas vão acontecer muito imediatamente, mas outras coisas vão demorar e vai ter um horizonte do tempo. Então tem que ter essa paciência mesmo. Quando você falou de que nós temos que testemunhar Cristo a partir da nossa profissão, a partir do que nós somos, não importa se clérigo, né, ou pastor, missionário designado, o que for, né? Mas se você tem uma outra profissão e você não está exercendo o ministério ou não tem a opção pelo ministério pastoral, que você testemunha Cristo. Eu perguntei justamente por aquele título lá do Timóteo Carricker, o que é a Igreja Missional, que é um lançamento da Ultimato recente. Ele fala que nós temos 2 fundamentos indispensáveis: o amor em ação e a graça abundante. Eu acho, Gilson, que a mudança de mentalidade, a metanoia, precisa realmente acontecer. No caso da sua realidade, né, você vai ter que investir num sermão e numa prática em que você mostre, evidentemente, o amor em ação das pessoas, em favor das pessoas. O amor de Deus no mundo se traduz através do amor que eu tenho pelo meu próximo e que posso demonstrá-lo concretamente, né? Agora, quanto à estratégia de alcançar pessoas, nós temos um dever que é o da semeadura. Alcançar pessoas não é exatamente aquilo que nós faremos, é o Espírito Santo que fará. A gente tem uma obrigação de manter-se perseverante na semeadura, que essa semente caiam em lugar bons, que vão, né, germinar, crescer e frutificar ou não. O dar frutos, não sou eu que vou fazer dar frutos. Não é você, não é o pastor de maior sucesso, de repente, numa dada realidade, ele não teve sucesso algum, e isso está para trás na experiência dele. Ou talvez num outro desafio, futuramente, ele também possa passar por uma experiência que não será aparentemente tão frutífera, e o dar frutos não depende exatamente muito dele ou dela, pastor ou pastora. Eu acho que nós temos que confiar a graça abundante, que Wesley chamou de preveniente, né? É a ação de Deus na minha vida, dessa graça que me leva a testemunhar a mesma graça, e é Deus quem vai fazer frutificar. Eu não tenho forças para fazer dar frutos. Não sou eu. Eu tenho um esforço, uma caminhada. Eu tenho que fazer a semeadura. Eu sou fiel à semeadura. Mas o dar frutos, eu acho que é uma coisa que vem de Deus. Quanto aos grupos, né? Que eu penso? Desafiar a igreja para ter grupos. Eu acho que isso que os pastores e pastoras fazem isso de forma muito constante. Até se cansam. E aí depois retomam
essa intenção, essa atividade. Forçar a igreja a ter grupos é que eu acho que tem sido o nosso problema. Porque tem igreja que cresce sem célula. Eu sou pastor de uma igreja que não tem célula. A minha igreja é talvez a igreja mais tradicional de Belo Horizonte, entre as metodistas. E olhe lá, entre outras, o nosso diálogo mais próximo é com uma igreja presbiteriana unida. Nós somos rechaçados pelos demais metodistas, porque somos uma igreja tradicional conservadora. Mas apresentamos um crescimento anual que não decresce, na verdade. É uma igreja que não decresce, é a igreja do Isabella Hendricks. E ela já foi uma igreja de nada, ela era castigo na região, a nomeação, porque era um grupo de 20 pessoas. E eu não sou pastor titular dessa igreja, eu sou um dos ajudantes. A igreja tem 3 pastores na equipe. Não é uma igreja que tem culto à noite. Não é uma igreja que tem reuniões dia de semana na igreja. Porque a capela é usada pelo centro universitário, a capela é emprestada. É uma igreja literalmente sem teto. Nós apenas temos os CNPJs e ocupamos o espaço da capela e administramos em comodato com a instituição. E Deus tem nos dado graça ali para manter o desafio missionário e alcançado vidas e acolher pessoas que vêm de experiências frustradas com o Evangelho, que foram pregado a elas, ou manifestado a elas, sem graça. Existe o Evangelho sem graça. Tá? Um Evangelho de exigências, de que se você não está prosperando é porque tem pecado na sua vida. E nós apresentamos um evangelho ali da graça, do amor de Deus em favor de nós, da compreensão, abraçamos. É difícil gestar novos espaços ministeriais para as pessoas que chegam. É também uma realidade, uma igreja tradicional e mais conservadora. Ela solta aos poucos. Não é exatamente desconfiança, ela só tem uma reunião semanal. Ela acaba não absorvendo, então a pessoa tem que insistir um pouco. Mas ela tem os grupos, ela tem 2 grupos apenas. Há 3 anos estamos tentando criar mais 2 grupos. Houve resistência. Eles querem que seus grupos sejam de comunhão. Ou seja, as pessoas chegam para a igreja, são direcionadas para participar desse grupo, mas não são forçadas. São apenas orientadas. E nem todos participam. Mas é uma igreja que privilegia a palavra. Nós temos um grupo que reúne 3 horas da tarde no sábado de 40 pessoas com o pastor Marcos. Nós temos uma mocidade que reúne às 4 da tarde, todo sábado praticamente, para a palavra. O nome do grupo é Palavra Viva. Canta 3 canções e palavra. E eu não estou dizendo que essa receita é a receita que vai dar certo em todo lugar. Eu cheguei e encontrei essa estrutura, estou ajudando lá, como pastor ajudante, como eu disse, mas é uma realidade de uma igreja que está crescendo, e uma igreja que é fiel. E a gente ouve dizer de outra igreja que tem 1.000, que alcançou 1.200 membros, e que não consegue ser fiel. Fiel que eu falo é no compromisso orçamentário mesmo, da região. A nossa é. Uma coisa importante também que eu não falei, que é assim, igreja missional não especificamente quer dizer uma igreja grande. Tem igrejas que às vezes são igrejas razoavelmente pequenas, mas mesmo com as limitações que têm, elas contribuem com a missão e alimentam esse espírito missional nos seus membros, E também, assim, não é porque também a igreja se estrutura nessa perspectiva que nós falamos aqui, que somente essa estrutura que vai também responder à missão. Como eu falei, Deus está agindo de diferentes formas no mundo. E é muito importante que a gente entenda que não tem apenas uma forma de Deus agir, apenas uma forma de Deus atuar na sua igreja. Ele usa diferentes igrejas e diferentes formas de atuações da igreja para poder cumprir a sua missão e alcançar pessoas. Ok?
desde a minha infância na igreja. Eu me lembro da transição, por exemplo, dos dons ministérios na década de 80. E aí foi difícil. Depois veio uma série de novidades na igreja. E, por fim, chegou um momento do ministério já que eu falei assim, gente, mais um projeto, mais uma novidade. E aí teve um período que as nossas revistas de escola dominical, por muitos anos, eu já estava cansado de falar do tema missão. Eu não aguento mais falar desse tema. E aí que está a questão chave, a questão da prática. E eu estive no campo missionário durante uns 8 anos, e especialmente no Vale de Jequitinhonha, divisa com a Bahia, eu tive que conviver no meio não metodista, no meio cristão. Porque até então, eu vivi minha vida, desde que nasci, no gueto metodista. Entendeu? E aí eu descobri coisas que eles fazem e que nós ensinamos. Chegou uma experiência que eu fui numa igreja neopentecostal, um evento de igrejas, que teve uma apresentação de bebê, e o pastor defendeu o argumento do batismo infantil, sem saber que tinha metodista presente, usou argumentos nossos e outros que não são nossos, que para mim foi novidade. E eu falei assim, e vendo outras coisas, citando John Wesley, citando... E aí, olhando para nós, eu vi muitas vezes a questão assim, que a gente, às vezes, tem muito conhecimento. E o que vai desafiar a nossa vida mesmo, que vai mudar, fazer o carro andar, girar, é a experiência prática. Até mesmo com essas avaliações que nós estamos fazendo, dos nossos próprios erros. Então, graças a Deus por isso. Eu vejo, estamos aqui na Faculdade de Teologia, falando sobre plantação de igrejas, exemplos de plantação de igreja. E eu vejo nisso aí uma coisa maravilhosa, coisa de Deus. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmão, pela tua última fala e contribuição, né? Lembrando, então, que Deus nos chama para poder participar da sua missão. Que nós possamos sempre dizer sim. E Ele fala de diferentes formas. E é preciso ter discernimento para poder ouvir. Ok? Dani? Obrigada, professor Márcio, pela palavra, pelos ensinos.